Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos. Amém? O pastor falava aqui sobre o evangelismo. E acreditem, você hoje pregar a palavra e você falar de Jesus, ainda é muito pouco o que eles vão nos atacar, muito pouco. O que vem por aí é muito mais pesado. E nós precisamos estar preparados. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. E Deus não escondeu nada de nós. Quando Jesus disse, escuta, quando você vai construir uma casa, o que é que você faz? Você primeiro tem que medir, você tem que ver o valor, tal. Ou seja, quando você vai construir essa casa espiritual, que é uma casa para a honra e glória de Deus, você tem que saber o custo que vai ter. Porque o inimigo não vai deixar barato. É assim que funciona, né? E o inimigo não vai ficar bravo com quem for um cristão mais ou menos. Cristão mais ou menos, a Bíblia chama de morno. E do morno ele diz, eis que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Cristão morno causa náuseas ao coração de Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías. Às vezes as pessoas dizem, mas esses sermões são sermões um pouco duros. Está na Bíblia. O cristão vive de um pouco da palavra de Deus? Não, o cristão vive de toda. E acreditem, a diferença será feita com aqueles que têm a coragem de buscar aquilo que é mais difícil. A igreja cresce assim, quando a igreja tem aquilo que os outros não têm, né? Isaías capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler só o 1 até o 3. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Amém? Amados irmãos e irmãs, nós, como sempre, temos procurado estudar aquilo que as outras igrejas, infelizmente, não estão estudando, não estão buscando. Quando Jesus veio a essa terra, o que aconteceu foi simples. As igrejas estavam dormindo. Por isso, quando nós estudamos no capítulo 25 de Mateus sobre as 10 virgens, vocês lembram, nós já fizemos um estudo aqui. As 10 virgens representam todas as igrejas
todas as igrejas institucionais, e elas estavam fazendo o quê? Todas elas dormindo. Todas elas estavam dormindo. E nós precisamos aprender com a Bíblia de uma vez por todas. Precisamos permitir que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensine. E a palavra de Deus nos diz que, inclusive, Mateus 25, que fala sobre as virgens que dormiam, veja que não fala de prostitutas que dormiam. Porque se falasse de prostitutas que dormiam, estariam falando de igrejas caídas. Está falando das igrejas de Deus, das igrejas que professam o nome de Deus, virgens. 5 eram nécias, 5 eram, a Bíblia chama de 5 loucas, imprudentes, e 5 eram prudentes, mas todas dormiam. E o curioso é que a Bíblia diz que todas elas tinham o que na mão? Lâmpada. E lâmpada é o quê? O que é lâmpada? Palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Todas elas tinham o quê? A Bíblia. Todas tinham a Bíblia. E com a Bíblia aberta estavam o quê? Dormindo. Pergunto, o que faltava? O que faltava para as igrejas? O que falta para os que se dizem cristãos hoje? Não é a palavra que falta. Falta o Espírito de Deus. Porque faltava para elas o quê? O azeite. Sim ou não? Sim. O azeite. Faltava o azeite. E o azeite é o Espírito de Deus. Agora, o Espírito de Deus trabalha no coração do cristão para iluminar a palavra. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E abriu-se-lhes o entendimento para entender as Escrituras, a palavra. Se nós não tivermos a coragem de pedir o Espírito de Deus para entender a palavra, nós vamos perder o maior tesouro que o céu deu a nós. As pessoas estão pedindo hoje o Espírito Santo para ter um carro novo. Estão pedindo o Espírito Santo para ter uma casa nova. Estão pedindo o Espírito Santo para ter dinheiro. Você liga a televisão e só o que se ouve são testemunhos. Não, eu estava lá no mundo, aí eu vim para a igreja e agora eu comecei a ganhar dinheiro. Irmãos e irmãs, quer dinheiro? Vai no banco. É lá que tem dinheiro. A igreja não foi formada pelo Senhor Jesus Cristo para dar dinheiro. Tá bem? Se você quer dinheiro, você veio no lugar errado. E nós precisamos ter a coragem de falar as coisas como elas são. Enquanto nós, como cristãos, não tivermos a coragem de falar a verdade, e a verdade nós só vamos poder aprender com Cristo, nós vamos nos perder. Recentemente eu coloquei um post sobre um pastor, e o pastor no púlpito dizia o seguinte, exatamente como eu vou mostrar para vocês. Jó foi pobre? Abraão foi pobre? Não sei quem foi pobre, não sei quem foi pobre. Quer dizer que agora, quando chega a minha vez, eu vou me lascar? E o público todo ri. Quando deveria estar chorando ao ouvir algo assim. Um pastor que ocupa o púlpito para falar esse tipo de coisa, não deve nem ser mais chamado de pastor. Deus pode te dar dinheiro? Pode. Deus pode te dar um carro novo? Pode. Pode te dar uma casa nova? Pode. Quando isso não for mais o desejo do teu coração. Glória a Deus. Porque enquanto esse for o desejo do teu coração, você já tem um ídolo. E Jesus não reina em um coração dividido. Carro novo? Fique com o carro novo. Não cabe Jesus nesse coração. Casa nova? Não cabe Jesus nesse coração. Veja, eu não estou dizendo que você não possa ter uma casa nova, não estou dizendo que você não possa ter um carro novo, desde que esse não seja o teu ídolo, desde que você não vá na igreja pedir para ele te dar a casa nova. Em casa você pode dizer, Senhor, eu gostaria de ter uma casa melhor, mas isso está em tuas mãos. Se o Senhor me der, bem, se não der, Senhor, nenhum problema. Agora, existem pessoas que, como os hebreus antigos, chamado povo de Deus, tudo o que fazem é reclamar. Reclamar. O céu está se movimentando,
Cristo está se movimentando, Deus está dirigindo a tua vida passo a passo, passo a passo. Quando você tropeça e arranca um dedo fora, Ele está olhando e cuidando de você. Eu vou permitir que você tropece e perca um dedo, porque esse dedo finalmente vai fazer você se perder. Eu vou tirar esse carro teu, porque você está se perdendo por causa disso. E a gente não entende. As pessoas reclamam como os hebreus. Ai, quem dera estivéssemos no Egito, quando estávamos junto às panelas de carne e tínhamos carne a fartar. Querem voltar para o Egito. Preferiam ser escravos, desde que pudessem encher a barriga de carne. Como se no Egito eles enchessem a barriga de carne. Estavam lá sendo chicoteados, tinham que fazer uma quantidade enorme de tijolo, e quando Moisés ainda chegou com a palavra de Deus, aí eles disseram, vocês estão querendo folga? Então vocês vão fazer o dobro, agora eu não vou dar palha para ninguém. Mas queriam voltar para o Egito. Pergunto, irmãos, vocês querem voltar para o Egito? Então, por favor, não vamos mais reclamar. Deus está nos conduzindo para Jerusalém celestial e nós queremos o Egito. Ai, sabe que eu não sei por que está acontecendo isso comigo, eu só tenho sofrimento. Aleluia, amém. Porque é sofrendo que nós vamos chegar no céu, não vai ser. Glória a Deus. Sabe, as pessoas dizem assim, não, nós estamos aqui na terra para comer do bom e do melhor. Do bom e do melhor. Bom e melhor é a palavra, não tem coisa melhor para a gente mastigar. Não há comida melhor do que a palavra, gente. Ou tem? Deus podia ter dado de tudo para nós, o que Ele nos deu? A palavra. Será que Ele errou? Ele não sabe o que é melhor? Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Enquanto o teu coração não estiver na palavra, você ainda não encontrou o verdadeiro tesouro. glória a Deus. Não encontrou. Me desculpe, mas você não encontrou. Aquela baixinha ali está quase dormindo no colo da irmã. Sabem por que ela dorme tranquila assim? Isso se chama segurança. Nós precisamos, pelo menos de vez em quando, dizer assim, Senhor, deixa eu deitar no teu colo e esquecer da vida um pouco. Deixa eu me sentir como uma criança nos braços da mamãe ou do papai. Senhor, eu estou cansado. Deixa eu descansar apenas no teu colo. Sabe qual é o nome que a gente dá a isso? Fé. Fé não é acreditar em Deus. Fé é confiar. Confiar. E nós, pouco a pouco, vamos aprendendo, amados irmãos e irmãs, a confiar em Deus. É muito fácil, entre aspas, ter fé quando está tudo bem. Irmãos, a crise não faz um cristão. A crise só mostra quem é. Veio a crise, agora é que vai aparecer quem é cristão e quem não é. A crise vem e Deus permite a crise. Por quê? Porque o diabo diz assim, chega lá no céu, nas regiões celestiais, da onde tu vens? Está lá em Jó. As pessoas dizem, não, o diabo ainda tem acesso às regiões celestiais, não se enganem. Aquilo lá está para a nossa lição. De onde vens? De rodear e cirandar a terra. Viste minha serva, irmã, tal. É isso que Deus quer dizer, ou não? Ele quer dizer, viste a minha serva tal, não é você que representa a mim na terra, não. Quem me representa são os meus servos e as minhas servas. Você viu a minha serva tal? Ah, claro, você dá tudo para ela. Você dá de tudo para ela. Tem casa, tem carro, tem comida, tem tudo. Vai lá e tira. Pode ir lá tirar. Vocês acham que o diabo vai demorar para tirar? Ele vem e tira mesmo. E aí a pessoa, Deus está me castigando. Deus está te dando a honra e o privilégio de honrá-lo no céu. Os anjos olhando. Os anjos só esperando. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá o irmão, tá vendo o irmão? Estão vendo? Olha lá, ó. Olha lá, o diabo tirou o carro dele. O Senhor está me castigando. Agora os anjos dizem, mas... Peraí, será que o diabo tinha razão? Será que o diabo tinha razão? Essa pessoa que deveria honrá-lo agora está reclamando de Deus. Aí
fica doente. Senhor, por que o Senhor está me castigando? Mas de novo, Deus está preparando você para que você possa justificá-lo. O céu está esperando. E no momento que acontece algo, e você, como Jó, diz assim: o Senhor Deus, o Senhor tirou. Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. É tudo teu mesmo, que diferença faz? Se já é teu, pode levar. O céu explode de alegria com um testemunho desse. Mas quantas vezes Deus pode ouvir isso dos seus filhos? Quantas vezes? O pastor falou agora. Irmãos e irmãs, se mais não aprenderem nessa noite, nunca mais comam sem orar antes. Nunca mais. Aprendam pelo menos esta lição hoje, tá bem? Por quê? Porque um dia, você vai estar no céu pela graça de Deus. E alguém vai te dar um abraço. Irmã, você aqui. Irmã, eu quero te dar um abraço. Posso? Pode, claro. A irmã sabe que eu estava afastado dos caminhos de Deus e um dia eu fui almoçar num restaurante, numa lanchonete, não importa onde. E quando eu fui comer, eu olhei para você e você estava orando. Talvez 50 xinguem. Talvez 100 digam: olha lá o Zé Mané lá, olha lá o crentão louco lá. Olha lá. Mas uma alma, uma só talvez, de 500 que ali estiverem, vai olhar e vai dizer: Senhor, que vergonha minha. Há quanto tempo que eu não oro ao Senhor? E vai começar a orar. E lá no céu ela vai te dar um abraço e vai te dizer: aquele dia eu vi você orando e hoje eu estou aqui. Porque aquele dia em diante eu busquei os caminhos do Senhor de novo. Será que não vale a pena? Talvez seja a única estrelinha na tua coroa. Mas não importa. Não importa. Enquanto isso, meus irmãos e irmãs, 7 mulheres, 7 é o número da plenitude. Todas as mulheres. Chegaria um tempo, Isaías está dizendo, que 7 mulheres, ou seja, todas elas, quantas mulheres ou quantas igrejas têm cartas no Apocalipse? 7, porque representam todas elas. Isaías diz, 7 mulheres, o que é mulher em profecia? Igreja. 7 igrejas, ou chegará um tempo em que todas as igrejas lançarão mão de um homem, dizendo, então todas as igrejas vão lançar mão de um homem, vão buscar um homem, vão buscar um pastor, vão buscar alguém. E vão dizer assim, pastor, olha, nós vamos comer do nosso próprio pão. O que é pão? Palavra. Nós vamos comer, nos alimentar da nossa própria palavra. Doutrinas próprias. Nós vamos pregar o que nós quisermos. Você vai na igreja e o que você ouve lá? Só a palavra que agrada a todo mundo. Fábulas aprazíveis. Porque se pregar o que tem que pregar, vem pouquíssima gente. Tem que pregar o que as pessoas querem ouvir. Duvidam? 5.000, e vamos usar nomes aqui. 5.000 na Igreja da Graça. Vai lá, pastor, pega o microfone e prega o que tem que pregar para ver quanto vem no próximo dia. Não é, mas no próximo dia. Ó, hoje vai pregar aquele pastor que pregou ontem de novo, tá? Vai pregar hoje de novo. Vamos ver quantos vão. A palavra de Deus já dizia que eles iriam querer ouvir o quê? Fábulas aprazíveis. Nós queremos ouvir, nossa, que sermão maravilhoso que o pastor pregou, que coisa maravilhosa. Saiu da porta, não tem mais nada no coração, por quê? Porque o Espírito de Deus trabalha com a palavra. Se não for a palavra verdadeira, o diabo já arranca na saída da porta. Não fica nada. Mas é um desafio que faço. Pregue-se a palavra. Daqui 1 ano você vai lembrar. Porque o Espírito de Deus vai te trazer à mente o que você ouviu. Pode passar anos, mas a semente verdadeira vai ficar no solo. Essa o diabo não consegue arrancar. Glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus rega, ou não? Um planta, outro rega e outro colhe. Não tem, não erra, não adianta.
não quer se converter a Deus, não ouça a verdadeira palavra. Fique em casa, porque senão você vai acabar se convertendo. Não tem como. Então, 7 mulheres diriam, né? Nós comeremos do nosso próprio pão. Vamos nos alimentar das nossas doutrinas, das nossas fábulas aprazíveis. E o que mais? Nos vestiremos do que é? Nossas próprias vestes. O que isso quer dizer? Quer dizer que chegaria um tempo também que as pessoas achariam que, sendo crentes, são melhores que os outros. Vestes de justiça própria. Adão e Eva pecaram. O que fizeram? Fizeram vestidos próprios. Foram lá, pegaram folha de figueira, fizeram... Ó, como nós estamos bonitos. Olha aqui, ó. Nus. Completamente nus. E achavam que estavam muito bonitos. Jesus chegou... Tirem isso aí não vale nada. Nada. Vocês acham que eu não estou vendo tudo? Tirem isso. O senhor está bem? Tirem. Ok. E agora vocês vão se vestir com a pele do Cordeiro. Vista-se com a justiça de Cristo. Nunca mais saia dos teus lábios que você é bom. Não, eu não sou bom. Bom é Cristo. Jesus disse, por que me chamas bom? Bom é só um que está no céu, que é o meu Pai. Se Jesus disse que bom era o Pai, e nós então vamos falar o quê? Somos bons? Não. Acreditem, quando nós tivermos a coragem de dizer somos maus, o céu irá aplaudir. Porque só precisa de médico quem sabe que está doente. E nós estamos doentes. Quer acreditemos ou não, nós estamos doentes. E só podemos ser curados pelo grande médico que é Cristo quando nós concordarmos que estamos doentes. Não, eu estou bem, senhor. As mulheres aqui, as igrejas, lançariam mão de um homem. Eu ainda não vi, diz que já tem. Eu ainda não vi uma igreja que coloca lá, Igreja de Satanás. Já tem, mas eu ainda não vi. Estou dizendo. Você sai aqui, anda, tudo que você vê é o quê? Igreja de Cristo. Tudo é de Cristo. Cristo. Lançariam mão de um homem. Colocam lá o nome de Cristo. Lançam mão de Cristo. Mas querem pregar as próprias palavras, próprias doutrinas. E querem se vestir do que é próprio. Eu sou bom, eu sou um crente. Faz 40 anos que eu sou crente. Que maravilha. 40 anos que é crente e não conhece a palavra. Tenho muita fé. Não, como é que vai a fé? Vai bem, tenho muita fé. Bom, quem tem muita fé está lendo muito a palavra, porque a fé vem da onde? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você tem muita fé, você tem que estar lendo muito a Bíblia. E vamos lá. Os discípulos achavam que tinham fé. Jesus disse assim, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, mal dá para ver. Vocês vão falar para esse monte, sai daqui, ele vai sair. Quem tem coragem de sair daqui lá, dizer para a montanha, sai daqui, vai para lá, e ela vai? Quem tem? Nós não temos, ou temos? Eu não tenho. Eu confesso, eu não tenho essa fé. Gostaria de ter, mas não tenho. E aí eu pergunto, minha fé então está do tamanho de um? Nem de um grão de mostarda, porque se tivesse do grão de mostarda... Podia fazer isso. Então, muito cuidado, gente. Vamos deixar que o céu haja... Que o céu diga, ali vai um cristão. Não, né? Eu sou um cristão. Não, deixe que o céu diga que você é um cristão. Deixe que Deus diga, ali vai um servo meu. Esse é meu servo. Essa é minha serva. Deixe que ele diga. Né? E aí a gente nunca vai ter esse problema, né? Naquele dia, versículo 2, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Quem vai ser cheio de beleza e de glória? O renovo. O que vai sobrar. O que vai sobrar pouco. É o renovo. Ou seja, a Bíblia diz, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que vai ser salvo. Então, peraí, é o renovo, é o que sobra. Por quê? Porque vai ser uma limpa. Acreditem. Deus vai ou não vai limpar a sua igreja? Vai. Acreditem, meus amados irmãos, vai sobrar pouco. Vai sobrar pouco. É só olhar o que está acontecendo. Ou será difícil de ver isso? Olha o que está acontecendo, irmãos. As igrejas hoje, quem não prega a teologia da prosperidade, está pregando o quê? Só fábulas aprazíveis.
Por isso eu disse já e repito, nós precisamos agradecer a Deus por ter ainda uma igreja como essa que prega a palavra, que defende a palavra. É perfeita? Não é. Alguém aqui é perfeito? Não. Mas se busca a palavra. Enquanto buscamos a palavra e procuramos viver essa palavra, amém. Se não, naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. O que é belo para Deus? Belo para Deus é um homem ou uma mulher que não se acham melhores que os outros. Pessoas que sabem que o seu poder, que a sua glória está em Deus. Isso é bonito para Deus. Pessoas que sabem sua dependência dele, né? E o fruto da terra, excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Chega uma hora que você vai ter que escapar. As pessoas estão, por exemplo, hoje nessas igrejas, elas se dizendo povo do Senhor, elas estão se alimentando dia a dia do que não é alimento. Vai chegar uma hora que elas vão ter que o quê? Tem que sair, vão ter que decidir. Não adianta você imaginar, não, melhor dentro da igreja do que fora. Não é o que a Bíblia diz. Se é uma igreja que não prega a palavra, é pior. Por quê? Porque aí é morno. E ele diz o quê? Incentivando. Claro. Ele chama, quem dera fosse frio, lá fora. Ou vocês acham que aquele sujeito está lá no bar bebendo? Quando ele passa pela frente da igreja, você acha que ele não se sente que falta algo para ele? Ele sente. Mas quem está na igreja achando que está muito bem, rico, enriquecido e nada tendo falta, esse tem problema. Por quê? Porque ele está perdido dentro da igreja, aí é pior. 3. E será que aquele que ficar em Sião, Sião é o monte da vitória, será que aquele que vencer quem? Vencer o inimigo, óbvio, porque o inimigo é que está aprontando isso tudo. Será que aquele que ficar em Sião, aquele que vencer e que permanecer em Jerusalém, que Jerusalém é essa? É para ir para Jerusalém? Não, que Jerusalém é essa? É a Jerusalém espiritual. Quem ficar realmente dentro da igreja, do Monte Sião, da verdadeira igreja. E a verdadeira igreja, a verdadeira Jerusalém é a de cima, não é lá em Israel. Tem muita gente, não, eu quero me batizar, mas quero me batizar lá em Jerusalém. Não perca teu tempo. Pega esse dinheiro e ajuda para o evangelho avançar e alcançar mais gente. Quero me batizar lá em Jerusalém. Quer dizer que Deus está lá em Jerusalém? Deus mostra claramente quem é o verdadeiro Israel dele, gente. E aí é peregrinações. Problema para ir em Jerusalém? Nenhum problema. Quer lá visitar, quer lá conhecer. Mas não faça disso um cavalo de batalha, como se... E aí o irmãozinho coitado que não pode ir se sente às vezes até inferiorizado. Irmãos, nenhum problema em Jerusalém conhecer. Mas olha, se pode... Eu não pude ir. Se eu pudesse, tivesse, eu iria. Mas hoje, irmãos, hoje, eu não tenho o que fazer lá. Eu não. Tem pessoas que realmente querem conhecer. Sem problema, como digo. Mas, por favor, não imaginem que lá se batizar vai fazer de você um cristão melhor. Não vai. Não vai. Onde é que Cristo habita? No coração daquele que é um coração contrito. O reino dos céus está onde? Pronto. O Espírito de Deus é que tem que habitar. Estão vendendo água de Jerusalém, do rio. Irmãos, estamos voltando à Idade Média. Jesus diria hoje, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Parem com isso. Sabonete santo, toalha santa, meia santa, água santa. Gente, o que é isso? Será possível que estamos todos voltando aos tempos medievais? Jesus está gritando aos nossos corações, parem com isso. Ou não é assim? Três. Será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo? O que é que Deus espera do seu povo, irmãos? Deus espera santidade. E o que as igrejas hoje pregam? Graça. Graça, graça, graça. Só graça. Irmãos, a graça é um favor imerecido. Isso é o que Deus fez por você. Cristo morreu na cruz do Calvário. E como um favor imerecido Ele te salva.
O que ele espera em troca? O que ele espera em troca? Que você diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso só pode ser feito se o Espírito de Deus habitando em você te levar à santidade. Mas quem é que quer ser santo? E nós estamos falando da verdadeira santidade. Santo, irmãos, é tudo aquilo que é separado para Deus. Isso é santo. E nós somos chamados à santidade. A Bíblia fala, em 2 Pedro, nação real, sacerdócio santo. Deus precisa de gente que busque a santificação, porque esse é o desejo de Deus. O meu desejo a vós é a vossa santificação, diz o Pai. Deus vai trabalhar contra a tua vontade? Não. A santidade é uma escolha tua, dia a dia. E acredite, não vai haver santidade se você não buscá-la na palavra. É a palavra que forma homens e mulheres santos. A palavra. Porque a palavra revela o caráter de um Deus santo. Ou não? 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião. Quem são as filhas de Sião? A igreja. Essas são as filhas de Sião, as filhas da vitória. Isso tem um apelo direto às mulheres inicialmente. Mulheres. Irmãs, por vezes as pessoas me perguntam, e não quero que ninguém me leve a mal aqui, tá? Ninguém me entenda mal, por favor. Certo? Por favor, não me entendam mal. Nós não vamos ler Isaías 53. Mas Isaías 53 chama a atenção para as mulheres da igreja. Perfume, frisado de cabelo. Ah, não pode. Calma. Deus está mostrando que as mulheres de Sião, elas precisam buscar uma santidade que faça com que os homens entrando na igreja não possam olhar para elas e ter qualquer tipo de pensamento impuro. Não sei se entendem o que eu quero dizer. As mulheres cristãs, e eu não estou dizendo para vocês, estou dizendo para todos, porque isso vai para muita gente. As mulheres cristãs, elas precisam aprender algo. Desde que houve o pecado, Deus providenciou a roupa para esconder o corpo. Esconder e não para realçar. Não, eu uso calça bem apertadinha porque eu fico bonita. É para isso? Para isso Deus te deu a roupa. Aí você vai à igreja. No momento em que um homem olha para você e tem um pensamento impuro por conta da roupa, no céu é anotado pecado para ele e para você também. Ou não? Ou não? Falo por mal? Não. Quem realmente ama as irmãs da igreja sabe que isso é assim. Então, se a gente quer realmente, poder ter santidade, nós vamos ter que ter muito cuidado. Por isso ele diz, as filhas de Sião, em primeiro lugar, que precisam vencer. Não é fácil porque a mulher naturalmente tem essa vaidade, não é? A vaidade virou sinônimo de algo belo. E a vaidade é pecado. A Bíblia diz que vaidade é pecado. Ou não? Pecado. Então a gente precisa aprender agora, claro. Isso é só para as mulheres? Não, as filhas de Sião são a igreja também. Certo? São a igreja, E aí nós vamos encontrar que quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, o que é imundícia? Pecado, Iniquidade. E limpar o sangue de Jerusalém do meio dela. Sabe qual é o sangue de Jerusalém no meio dela? Quando irmãos ou irmãs arrumam discussões por nada. É como se nós crucificássemos novamente a Cristo. Irmãos e irmãs precisam aprender a, como disse Paulo, suportai-vos uns aos outros em amor. Irmão, se eu não sou capaz de suportar a minha irmã ou o meu irmão,
sabendo que ele tem defeito e que eu tenho defeitos piores, então eu estou no lugar errado. A igreja precisa aprender que nós, irmãos, estamos numa arca de Noé. Você já tentou imaginar você dentro da arca de Noé? A zebra dando um esbarrão no elefante, o elefante empurrando o leão rosnando para a onça. Irmãos, eram animais. Mas onde era a salvação? Era lá dentro. Não era um local agradável a arca, ou era? Será que era lá agradável? A igreja é um hospital, irmãos. Quem é que gosta de dizer, que maravilha, hoje eu vou visitar o hospital? Irmãos, a igreja é um hospital. E nós viemos a esse hospital porque somos doentes. E viemos aqui porque aqui é que está o grande médico das almas. Para isso viemos. Agora, quem vem para ver a irmã, para ver que roupa ela tá, para ver que roupa o irmão tá vindo no lugar errado. Vai num desfile de moda. Não é? Irmãos, nós somos cristãos. Daqui a pouco, irmãos, talvez nós nem tenhamos o que vestir. Hoje nós estamos tranquilos, mas daqui a pouco vão estar perseguindo o irmão, perseguindo as irmãs. A irmã mal vai ter uma roupa para usar. E aí eu vou chegar, essa irmã, terceira vez que ela vem aqui com a mesma roupa. Coisa. Mas e daí? Essa irmã vai entrar com aquela roupa no céu e eu todo bonitinho vou ficar fora. É hora de aprendermos, irmãos e irmãs, que é muita picuinha para perder o céu. Não vale a pena. Paulo diria, né, dá até vergonha falar isso, não é? Vejam, irmãs, nós precisamos aprender também que nós aprendemos para compartilhar. A irmã pode dizer assim, não, mas não é o meu caso. Amém se não é o teu caso, mas leve para frente, porque certamente é o caso de muitas igrejas. Muitas. Glória a Deus. E todos nós precisamos entender. Nós estamos numa arca. Numa arca. Onde vocês acham que os animais faziam as necessidades? Saíam para fora, no mar? Ninguém saía da arca. Fedia. E é problema mesmo. É assim mesmo. É um bando de doentes. Mas é aqui que está a cura. Quem saísse da arca, estava perdido. E enquanto Noé preparava aquela arca, sabe o que aconteceu? Ô maluco, está fazendo uma arca em cima do monte. Ó o doido do Noé lá. Ó esse cristão maluco aí orando. Ó o cristão maluco pregando na praça, vai lá ver. Quando começarem a cair as pedras que vão cair nessa terra, irmãos. Tem gente tirando foto de pedra que cabe na mão. Tamanho de uma bola de golfe. Pedras de 34 quilos vão cair, irmãos. Isso não é nada perto do que vem. 34 quilos. A Bíblia fala em Apocalipse, pedras com o peso de 1 talento. Sabe o que é uma pedra de 34 quilos cair? Não é uma, várias. É para assustar os irmãos? Não. É para ter fé. E acreditar que aquele que falou que vai acontecer, vai acontecer. E se ele falou, é para te proteger. Ele não vai te dizer isso se não for para te proteger. Mas para isso é preciso que a gente busque a santidade, fé. Ou você acha que é pouco cair 10 mil à tua direita? Nós ouvimos às vezes as pessoas dizem, 10 mil cairão à tua direita e tu não serás abalado. Glória, 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 aleluia. Não está nem imaginando que é 10 mil cair à tua direita. Vai ser um desespero total. Para cair 10 mil à tua direita, imagine o tamanho de um terremoto desse. Imagine a chuva de pedra. 5. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia. Vai proteger ou não vai? Vai. E uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante à noite. Sabe por que ele vai fazer isso? Porque o sol vai aquecer demais. Vocês acham que todos esses fogos que estão aí nas florestas e tudo, não, é culpa do Bolsonaro, é culpa disso, é culpa daquilo. Quer dizer que Bolsonaro virou Deus agora. Irmãos, Deus está mostrando que as calamidades estão se aproximando.
Irmãos, o sol vai aquecer muito mais. E eu repito, não falo para assustar ninguém. Por favor, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos nos preparar para a batalha que vem. Precisamos nos preparar. Se Deus fala é porque nos ama. E Ele está dizendo, olha, olhem para o meu povo no passado, meu povo estava no deserto. Eu coloquei uma nuvem, eles andavam tranquilo embaixo da nuvem. Estava o sol queimando tudo e eles estavam tranquilo embaixo da nuvem. E de noite, frio que morreria congelado qualquer um que estivesse ali. Mas Ele colocou uma coluna de fogo para aquecer eles. A história vai se repetir. Mas para isso é preciso que nós nos escondamos no pavilhão do Senhor. Uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite. Sabe por que fumaça? Ah, mas vai ser ruim tendo fumaça. Fumaça é oração. O que acontecia no incenso? O incenso subia como cheiro agradável a Deus. O que é que sobe como cheiro agradável a Deus? As nossas orações. Quando você ora, a fumaça sobe como um cheiro agradável a Deus. Não há nada que Deus goste mais do que a oração do seu povo. Ah, mas eu não quero mais pedir a Deus, eu já pedi tanto. Deus gosta que você peça. Ou você acha que você tem algo a oferecer a Ele? Senhor, olha, eu vim trazer para o Senhor algo. Você vai oferecer o que para Ele que Ele não tenha? O que você vai oferecer para Ele? Tudo que você pode oferecer a Ele é o teu pedido. Ou você vai oferecer dinheiro para Ele? Senhor, está aqui o meu dinheiro, meu dízimo. Teu dízimo? Teu? Não. De quem é o dízimo? Do Senhor. Ah, Senhor, eu estou dando o meu dízimo. Não, teu dízimo você nunca vai dar, porque o dízimo não é teu. Irmãos, e deixe-me ser muito claro quanto a isso. O dízimo é de Deus. Não importa. Ah, mas o pastor lá usa mal, não sei quem usa mal. O dízimo é dele e acabou. Certo? Então não se enganem com isso. É dele. Ponto final. E ele chama literalmente de ladrão aqueles que não devolvem. Vós dizeis em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Acreditem, cristão que não devolve dízimo a Deus está roubando de Deus. No céu está anotado o nome dele como ladrão. É doído isso? É doído, mas é verdadeiro. É verdade, está escrito. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante à noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção. Sobre toda a glória. Por quê? Muita gente, irmão, tem uma noção errada da glória de Deus. Ah, não, mas a glória de Deus, e fala da glória. Irmãos, a glória de Deus, você consegue olhar para o sol? Não. Consegue? A glória de Deus é 7 vezes, pelo menos, mais forte do que a glória, a luz e calor do sol. 7 vezes. Sabe o que é isso? Isso quer dizer que quando Cristo vier na glória do Pai, não vai sobrar ninguém vivo. Ninguém. A não ser aqueles que realmente estiverem já glorificados pelo poder de Deus. A vestimenta que Deus vai ter que te providenciar para que quando Cristo venha com esse calor fortíssimo, uma luz que cega qualquer um, não é uma brincadeira. Você precisa primeiro estar justificado, e estar justificado é reconhecer que você precisa da justiça de Cristo. É tirar para sempre dos teus lábios. Esse é o primeiro passo no Evangelho. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Humildade é reconhecer-se pecador. Eu sou pecador, Senhor. Eu sou pecador e preciso da tua justiça. Esse é o primeiro passo. Uma vez que você entenda isso, inicia um novo processo, que é o processo da santificação. Aí entra em ação o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Não é eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Se tirar a última frase, fica tudo errado. E finalmente, a glorificação. Justificação, lembram dos degraus? Justificação, santificação, glorificação.
É preciso isso. Isso é que vai resistir à glória quando Cristo vier na glória do seu Pai, né? E versículo 6. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, foi o que falamos, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Tudo isso, irmãos, está ou não está acontecendo? As igrejas estão ou não estão pregando suas doutrinas próprias, se vestindo da sua justiça? Estão ou não estão, irmão? O que os irmãos acham? Sejamos francos. Sim. Vejam agora o que isso tudo aponta, né? Por que isso foi dito que aconteceria? 1 Tessalonicenses 4, 13. Então nós sabemos, estamos vendo tudo isso acontecendo. Agora Cristo diz o seguinte: não quero, porém, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, o quê? Vamos lá, bastante atenção. Não quero, meus irmãos de Santa Teresa, que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Não sejam ignorantes, sejam sábios. Entendam o que a palavra de Deus diz acerca dos que dormem. Peraí, o quê? Dormem. Todo ser humano que morreu, dorme. Dorme. Ah, foi pro paraíso. Não. Dorme. Tá onde? Vai lá. Morreu o pai, morreu a mãe, morreu o irmão, morreu o vô. Vai lá, abre a sepultura. Tá lá. Tá lá ou não tá? Tá. Tá lá dormindo. Está lá dormindo. O espírito ou fôlego de vida foi para onde? Para Deus. Fôlego de vida. Não foi uma alma penada, não foi um pedaço dele, não foi. Não, ele dorme. Então, não sejam ignorantes acerca dos que dormem. E, irmãos, essa é uma lição que infelizmente as igrejas não conhecem, meus irmãos. Não conhecem. Não sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais. O cristão não pode ficar triste hoje acerca dos que dormem. Pai morreu, mãe morreu, não é para ficar triste. Por quê? Porque eles estão dormindo. Essa é a fé que tem que nos alimentar. Eles estão dormindo. Você fica triste quando teu pai ou tua mãe está dormindo? Não. Ele quer que você pense dessa maneira. Não sejam ignorantes quanto a isso e não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque aprenderam que o sujeito morreu e vai para o inferno. Se ele for para o inferno, não tem mais esperança. Não é para nós pensarmos nisso. Veja que ele está falando para os irmãos. Então, não fiquem preocupados. Descansem em Cristo. Acreditem. Deus é poderoso para ressuscitá-los. Agora, aí você diz, não, mas eu acho que o meu pai não se salvou. Eu acho não vale um centavo. Você não tem que achar nada. Cristão não tem que achar. Cristão fica com o que está escrito. Nós somos prisioneiros da esperança. Eu não estou aí para julgar. Eu não sei. Irmãos, Estevão. Vamos imaginar por um momento Estevão. Estevão morreu. Certo? Apedrejado. Sim ou não? Sim. Qual foi o último rosto que ele viu antes de morrer? Paulo. Apedrejem esse cristão louco aí. Apedrejou. Quem que Estevão vai encontrar lá no céu? Se perguntasse para Estevão, o que você acha de Paulo? Esse está perdido. Você vai direto para o inferno. Apedrejou o cristão. Perseguiu e matou um monte de cristão. Esse aí não escapa. Esse aí, a hora que caiu, o diabo já pega. Tocou no ungido do Senhor. Mas no céu ele vai estar lá ou não vai? Vai. Então, isso ensina uma lição para nós muito simples. Não julgue. Não julgue. Você não sabe. Colossenses 2,16. Né? Ninguém vos julgue. Certo? Bom. 14. Por que nós não podemos ser ignorantes? Porque se cremos que Jesus morreu e assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Está lá na sepultura, virou pó, só tem pó. 50 anos lá, você abre, só tem pó, né? Como é que vai ressuscitar pó?
Nós fomos feitos do pó. Deus não conseguiu fazer do pó o homem. Não vai conseguir levantar de novo do pó. Aí o diabo diz assim, vamos queimar isso aí que daí não sobra nada para ele ressuscitar. Então vamos ver se ele não ressuscita. Não precisa. Até parece que Deus precisa, né? Nem do pó ele precisaria. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então, não duvidem. É a palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, o quê? Não precederemos os que dormem. Então veja, a palavra do Senhor diz categoricamente, se quando Cristo vier, o pastor Vilmar, a irmã, o irmão, a maioria que estiver vivo, por favor entendam, não sejam ignorantes. De jeito nenhum a igreja será arrebatada antes de quem? Amém. Dos que morreram. Ou é assim? Não é assim que a palavra de Deus diz? Então vejam, ninguém vai antes. O diabo está criando um engano, infelizmente, com uma falsa interpretação do arrebatamento. E daqui a pouco o que vai acontecer? O sujeito foi arrebatado, eu não fui. E aí a pessoa entra em desespero. Claro, porque é o que o inimigo quer fazer. Há muita gente, infelizmente, crendo num arrebatamento que não é bíblico. O arrebatamento é bíblico, irmãos, mas não o arrebatamento como se está ensinando, entendem? Cristo vem. Cristo vem. Agora, levanta, filho do Deus vivo, teu pai te chama. Ele chama agora os que morreram em Cristo. E quem vai chamar é o anjo, ao soar da 7ª trombeta. Apenas um exemplo. O irmão Vilmar, Vanderlei, perdão. O irmão Vanderlei descansou. Irmãos, o anjo que acompanhou ele durante toda a vida dele, esse anjo fantástico que cuida dos servos de Deus, vai ficar lá naquela sepultura e ninguém toca no irmão. Ninguém. Se o satanista chegar perto daquela tumba, o anjo já se põe em risco. Aqui você não toca. Você quer ir pegar um do mundo, quer pegar alguém? Aqui não. Os servos de Deus ficarão intocáveis. Certo? E aí, claro, ao soar da 7ª trombeta, abrem as sepulturas. Sepultura abre. Os próprios macumbeiros relatam isso. Não pode tocar, porque eles fazem trabalho com nós. Sim, os satanistas. Os satanistas, mas eles não tocam nos servos de Deus. Amém. Perfeito. É isso mesmo. Isso é real, agora acontecendo agora. Sim. Vários satanistas fazem esses relatos, né? Então, irmãos, as tumbas se abrem e daqui a pouco, né, o anjo chama, filho do Deus vivo, levanta, teu pai te chama. Então, ninguém vai precisar. Agora eles levantam. E agora sim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Por quê? Porque haverão 2 ressurreições. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitam. Agora eles ressuscitam, os que estiverem vivos para a vinda do Senhor são glorificados e juntos agora sobem com Cristo. 1000 anos, depois dos 1000 anos, Cristo volta com a cidade santa agora, e os que ficaram para a 2ª ressurreição levantam. Eles atacam a cidade santa de Deus, desce fogo do céu e os consome. Isso é Bíblia. Apocalipse 20, Apocalipse 21, a gente já falou alguma coisa sobre isso, mas vejam como isso vai se fortalecendo, irmãos. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles. Quem vai antes? Juntamente com eles. Os mortos ressuscitam, agora os vivos, e juntos vão todos a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nunca mais vamos nos separar do Senhor. Embora, indo para o céu, na casa do meu Pai há muitas moradas, muitos então vão, todos que estão ali vão, mas alguns servirão eternamente ao Pai. E outros voltam para povoar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a
Quem herda a terra? Os mansos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Todos vão ver a Deus? Não. Não é que não pode. Mas, por exemplo, o pastor Vilmar está na igreja em Santa Teresa. Os irmãos veem ele constantemente. Já o povo de Goiuerê, embora faça parte, não vê o pastor constantemente, ou vê. A não ser pela internet, né, pastor? Mas não vê fisicamente. Então, aqueles que forem puros de coração verão a Deus constantemente. Por isso Jesus disse, deixar vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. E quem lembra do resto? Ninguém lembra do resto. Lembra sempre dessa frase. Deixar vir a minhas criancinhas, né? Porque deles é o reino do céu. E o resto é, e eu lhes asseguro que os anjos deles veem constantemente a face do meu Pai. Essa frasezinha fica perdida, né? Mas faz parte do texto. Os anjos deles vêm constantemente. Então, os servos de Deus são chamados pequeninos, né? Os servos de Deus, os anjos deles vêm constantemente a face do Pai. Claro, porque se você é um servo de Deus, constantemente os anjos estão buscando poder e glória do Pai para comunicar aos servos dele na terra. Entendem? Por quê? Porque esse é o nosso trabalho, compartilhar o que recebemos. E o que recebemos, recebemos de quem? De Deus. Não recebemos do homem. Se recebemos da palavra, né? Então, 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Por que será que Paulo diz, olha, acerca dos tempos e das estações, eu não preciso escrever para vocês. Sabem por que ele não precisa escrever? Sai aqui fora, dá uma olhada nos outdoor, dá uma olhada na televisão. Olha, fogo, terremoto, maremoto, violência, morte, dor, corrupção. Precisa escrever? Será que ele precisaria escrever? É só olhar. Olha o que está acontecendo. Então ele diz, eu não preciso escrever para vocês. Está tudo aí. Né? A natureza está mostrando isso tudo. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Espera aí. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ah, bom, então, já que nós não vamos saber mesmo, prestem bem atenção. Vocês sabem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ok. Pois que, quando disserem o quê? A paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Prestem bem atenção nisso, meus amados irmãos e irmãs. O ecumenismo está juntando as igrejas. E agora nós vemos tratado de paz para todo lado. Todos os governos se unindo, a ONU se unindo, e o que é que se fala? Qual é a ordem? Paz. Vamos buscar a paz. O Oriente Médio, eles estão lá com religião se matando, então nós vamos fazer o seguinte: unidade na diversidade. Não importa o que você crê, minha irmã, você vai crer na macumba, não tem problema nenhum, o senhor crê em Cristo, tá bom, você crê no Espiritismo, tá bom também, você crê no Hare Krishna, tá bom, você crê no Buda, tá bom, você crê no Confúcio, vamos se juntar, não importa, não vamos brigar, vamos fazer paz. Mas a palavra de Deus diz, Jesus diz, eu vim trazer a espada. E a espada divide. Divide o quê? Osso e medula. Eu vim trazer a espada. Jesus está dizendo o seguinte, ó, se tiver que ter paz, pisando a palavra, a espada, que haja guerra. Entendem, meus irmãos? Cristo morreu na cruz por quê? Ele não pregou uma falsa paz. Ele defendeu a palavra. João Batista defendeu a palavra. Ele podia ter ficado quieto. Foi lá cutucar onça com a vara curta. Né? Alguém diria, não, foi lá brigar com o rei. Não te é lícito estar com esta mulher. A nossa pregação hoje é, não te é lícito estar com esta mulher. Não é lícito vocês estarem se unindo com esta igreja. Ou nós somos uma igreja cristã ou não somos. Jesus disse, aí vem o inimigo e ele nada tem em mim. Irmãos e irmãs, não se enganem para que isso fique muito claro. Existe a igreja de Deus.
e existe a igreja do inimigo. E não pensem que a igreja do inimigo está escrito lá uma placa, igreja de Satanás. Esses aí são os que não sabem mais nem o que estão fazendo. Existe igreja que se diz cristã e essa é a pior delas. Por quê? Porque essa é que engana. Eu pergunto para vocês, vocês saem na rua procurando uma igreja, está lá igreja de Satanás, vocês vão entrar? Por que não? Por que não? Já sabe. Agora, igreja do Senhor Jesus Cristo, o pé aqui que nós estávamos procurando. Aí que o inimigo trabalha. Ou não? Ele se transforma em anjo de luz. Pois que quando disserem a paz e segurança, e já está quase lá, estão agora, paz. Daqui a pouco, meus irmãos, não se enganem. Veja que Jesus disse, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Não se assustem, não é o fim. O problema é quando estiverem dizendo paz e segurança. Agora paz. As igrejas tudo tranquila, ninguém mais briga com ninguém, o Hare Krishna não briga com o cristão não fala do macumbeiro, tudo bem. Desde que não briguem, pouco importa o que você crê. Você pode, Hare Krishna pode salvar você, Confúcio pode salvar o outro. Não, mas o cristão sabe. O cristão de verdade prega que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Não tem Confúcio, não tem Buda, não tem Hare Krishna. É Cristo Jesus. Ele é o Salvador da humanidade. Da humanidade. E não vai ser fácil falar isso quando as igrejas estiverem todas unidas e não importa, você pode crer no que você quiser. Não é bem assim, né? Agora prestem atenção nisso, meus amados. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. A mulher está grávida. Aí o bebezinho diz assim, eu estou nascendo, mamãe. Não. Está grávida, daqui a pouco o que acontece? Estoura a bolsa, corre para o hospital, não é? Ou dores de parto, está doendo, vai para... É assim. Então é rápido, não é? Você fica ali, daqui a pouco vai ser assim, irmão. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Se não tiver preparado, não dá tempo para chegar no hospital. Não é? Tem que estar preparado. Olha, a qualquer momento o filho pode nascer. Né? Então, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Muito rápido. Os eventos finais serão rápidos, diz a palavra, né? Como as dores de parto. Aquela que está grávida. E de nenhum modo escaparão. Não vai ter escapatória. Quando fechou a arca, o que aconteceu? Não escapou ninguém. Certo? Quem ficou fora... Mas vós, irmãos, e eu ouço muito, olha, pastor, infelizmente, não, dia e hora ninguém sabe, dia e hora ninguém sabe, dia e hora ninguém vai saber, dia e hora ninguém vai saber. Cuidado com isso. Cuidado, Deus não deu sinais pra gente ficar olhando, entende, pro chão. Olha o que diz aqui, ó, veja só. Vocês sabem que o dia do Senhor virá como ladrão. Para quem? Para quem não está preparado. Vejam bem o que ele diz no 4. Mas vós, irmãos, vocês, meus irmãos de Santa Teresa, vocês, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vocês não estão em trevas, meus irmãos. Vocês não podem ser surpreendidos naquele dia. Por quê? Porque vocês já não estão mais em trevas, vocês estão olhando os sinais. A Bíblia está mostrando. Olhem para os sinais e vocês estão preparados, tem que estar preparados. Ele vem como ladrão para quem não está preparado, para quem não está cuidando. Ok? Por quê? 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Jesus disse, tudo que eu fiz à luz do dia. E tudo que ele fez à luz do dia, ele mostrou para nós. Ele diz... Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nada, nada é nada, irmãos. Por isso, versículo 6. Lembram que nós citamos? As virgens que o quê? Dormem. 6. Não durmamos, pois, como os demais. Espera aí, que demais?
demais irmãos. Ele falou, irmãos, vocês, então não durmam como os demais irmãos. Por quê? Mas peraí, as 10 dormiram, e agora? As 10 dormiram, e agora? Teve um que clamou, eis o noivo. Então essa igreja tem que estar o quê? Desperta. Essa igreja tem que ser aquele que clamou, eis o noivo, para despertar as outras igrejas que estão dormindo. Ou seja, né? Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Peraí, alguém aqui bebe? Levanta a mão quem bebe pinga, quem bebe bebida alcoólica aqui. Levanta a mão. Não tem vergonha, pode levantar a mão. Mas então, peraí. Então não pode ser bebida alcoólica aqui. Aqui ninguém bebe. Sejamos sóbrios. Não se embriaguem com o vinho de Babilônia. Não se embriaguem com as falsas doutrinas. Não se embriaguem com os ensinos dela. Ah, não, mas eu não creio em nenhuma doutrina que a Igreja Católica ensina. Você crê sim, pode ter certeza. Uma vez, irmãos, eu fui pregar em uma igreja. Eu coloquei 9 tópicos católicos. Número 1, expliquei. Aleluia, amém, aleluia. Doutrina católica. Segundo, aleluia, amém. A igreja toda, amém, aleluia, amém, aleluia. No final eu disse, olha, os 9 tópicos que eu coloquei são católicos. A igreja completamente dormida. Não sabia nem o que queria. Terrível, não é, irmãos? Terrível. Então, não podemos estar embriagados. Precisamos estar sóbrios. O Espírito de Deus tem que estar atuando no nosso coração para a gente ficar com a palavra. Por quê? Os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Quem gosta das trevas, né? A palavra de Deus é o quê? Candeia para os meus pés, luz. Quem está estudando a palavra, quem está buscando a palavra, obviamente que não está bebendo das trevas. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Tem que se vestir com a couraça da fé e da caridade. O que é a caridade? Amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, para a perdição, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos. Peraí, ele acabou de dizer, o que é esse durmamos? Se você está vigiando e estiver vigiando quando Cristo vier, bem, mas se você dormir antes, veja que ele mostrou, esse dormir o que é? Se morrer antes, dormir no Senhor, quer vigiamos, quer durmamos, o que acontece? Vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, nós precisamos fortalecer o outro. Não é quando o outro está mal, você ir lá e pisar. A pessoa está mal, sabe aquele irmãozinho nosso, tadinho, está afastado da igreja. Tadinho, está afastado da igreja, vai lá buscar ele. Irmãos, a ovelha, quando se desgarrava, o pastor não começava a chamar ela. O que o pastor fazia? Ia buscar. E tinha que trazer onde? No ombro. Porque a ovelha se afasta, fica lá perdida, escurece, ela morre de medo, pobrezinha, começa a gritar. Quem é que escuta primeiro o balido dela? Se o pastor não foi atrás, pode ter certeza que o lobo vai escutar. E quem é o lobo? O lobo vai achar ela e vai pegar para ela, a não ser que o pastor vá. Esse pastor, irmãos, esse pastor que vai, somos cada um de nós. Não é, não, só o pastor, não, irmãos, cada um de nós tem que buscar essa ovelha. Não, vou lá falar com o pastor para ele, vai você. Pode ser até que você foi o causador do afastamento dele. O que a palavra de Deus diz? Se teu irmão tem algo contra ti, vai tu falar com ele. Porque, claro, como exemplo, a irmã, por favor, seu nome, irmã? Jaqueline. E a irmã que tem o neném no colo? A irmã Cléia. Vamos imaginar que a irmã Jaqueline, só como metáfora, tá bom, minha irmã? Brigou com a irmã Cléia. Você chega para a irmã Cléia e diz assim, irmã Cléia, quem está certo? Diz, eu estou certo, ela está errada.
E eu chego para a irmã Cléia e digo, irmã Cléia, quem está certo? Eu estou certa, a outra está errada. Vira essa bago, a Jaqueline, perdão, né? A Jaqueline vai dizer que está certo e a Cléia vai dizer que está certo ou não. Sim. Quando briga é assim. Por isso Deus já diz assim, eu chego e digo assim, irmã Jaqueline, quem está certo? A irmã Jaqueline, sou eu, então vai lá buscar a tua irmã. Não é assim? Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai tu buscar. Não é? Então, você está certo? Ótimo, então vai lá buscar ela. Não é assim? Deus sabe tudo. Ou ele não sabia que ia ficar nessa guerra? Não, eu não vou, não, vai tu. Pronto. Amém? Irmãos, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, esse é o chamado final para nós, né? Vamos realmente trabalhar um pelos outros, certo? Esse é o trabalho de fato que cada um de nós tem que fazer. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado, meus irmãos e irmãs. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.